Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo e a gente com muito respeito vai chegando na sua sala, no seu fone de ouvido, você que nos acompanha pela internet, aqui na TV Novo Tempo, um cantinho no Entre Família. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que nos recebe aí. Tá chegando agora, não conhece o programa? Fica. Ó, vai por mim, fica que você vai gostar, vai gostar. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, vamos falar de animais. Mas não é qualquer tipo de animal, não, porque já pensou, nossa, vou pegar aqui uma foto do meu gatinho, do meu Hoje é cachorro. seu gatinho e tal. Não, não. O que é então? Vamos falar sobre animais silvestres. Mas será que isso é tão distante da nossa realidade, Cris? Por que você está falando de silvestre, mas eu nem sei o que é direito. Porque que é silvestre? as pessoas Que é dizem, isso, o pessoal gente? falou animal exótico, será que é a mesma coisa que silvestre, doméstico? Qual é essa linha? Qual é a diferença, né? Agora, muitas vezes aí a gente tem visto, né? A gente tem visto, ouvido tal, em alguma mídia, alguma notícia falando, olha, apareceu aqui uma jaguatirica no meio da cidade, uma onça, um jacaré, uma cobra e tal lugar. Quem é responsável por recolher esses animais? E vão para onde? Gente, qual é o rumo, né? E agora na pandemia, a gente pôde ver, porque a circulação de pessoas, de veículos diminuiu e eles apareceram ainda mais, né? E aí o pessoal se deu de cara, rapaz, não é que tem aqui um jacaré pertinho aqui, não é que tem uma jaguatirica, em algumas regiões tem nomes diferentes, né? O cachorro do mato, enfim. Como que se portar quando aparece dentro de casa aqui? Olha, o que eu faço? Ligo para quem? Ó, Pro marido, ligo pra sogra, Amiga, faço o que mais? Corpo bombeiro, Saio choro, correndo, grito. deixo ele de dono da casa. Eu acho que começa bem por aí. Mas você precisa saber para onde esses animais serão destinados, viu? E também vamos falar um pouquinho sobre essa questão do tráfico, né, Cris? É tão triste, né? Infelizmente, né, o pessoal faz comércio de tudo. E mas já a gente vai apresentar alguém que já esteve aqui, né? Vai voltar ao programa. Ele que Tem poucos animais. Tem poucos. Você tem como dar só uma listinha rapidinho, não? Tem uma lista aqui de Deixa animais pra que ele depois? tem. Vamos pegar Você depois? agora tem informação, Tem, né? isso. Então vamos fazer o Agora seguinte. nós temos informação importante que vem aqui de São Paulo. Uma ação também relacionada a animais, hein? Fica ligadinho, pode rodar a vinheta. Informação importantes para vocês aqui, viu? Olha aqui, nós estamos nesse momento pandêmico e a gente sempre separa esse momentinho do programa para falar sobre esse assunto. Eu quero apresentar aqui uma campanha que arrecada ração para pets de famílias carentes. Quem vai falar um pouco sobre isso é a Tatiane Begnossi, que é gestora comercial da rede de franquia da Petland, é isso? É fundadora da Geração Pet. Seja muito bem-vinda, Tatiane. Obrigada, Carol. Olha, nesse momento pandêmico, a gente tem um olhar mesmo para todas as pessoas que estão em necessidade. A gente percebe que realmente apertou muito essa questão financeira, né? Mas quem tem um animalzinho já está em necessidade, significa que esse animal também vai sofrer. E aí vocês desenvolveram uma campanha aí para que esses animais tenham essa possibilidade. Explica um pouco desta campanha para a gente. Então, a gente sempre fez bastante ações sociais, mas agora na pandemia a gente queria fazer algo maior. Então, em parceria com a Admax, a gente desenhou essa ação, né? Todas as compras no site, a cada 2 quilos de ração, a gente vai doar uma refeição. E a gente percebeu que as pessoas estão muito mais próximas dos seus animais, né? Nessa pandemia. Então, assim, a solidariedade aumentou, tanto com pessoas quanto com animais. Então, a gente aproveitou esse momento, em todas as compras no site, a gente vai doar, a cada 2 quilos, vai doar uma refeição. E as lojas físicas também estão com uma caixa arrecadando doação para esses animais, né? Que muitos já estão sendo adotados, aumentou, graças a Deus, o nível de adoção nessa pandemia, mas ainda tem muitos nos abrigos, né? E, Tatiane, são 17 estados, né, que essa iniciativa tem alcançado, né? Agora, pode ser que quem está ouvindo a gente nesse momento não tenha acesso a nada disso. Como é que a gente consegue replicar isso em outros lugares, né? Ah, estou aqui na minha cidade, né, Pernambuco, está distante. Como é que eu faço para replicar isso? Porque é uma ação importante, né? Sim. Se você não tiver acesso para fazer essa compra online, porque comprando online você já faz a doação, você pode ligar na nossa loja Petland mais próxima e verificar se eles estão fazendo parte dessa campanha. A maioria das lojas já tem essa caixa, né, lá de doação, e eles vão arrecadando, e a gente tem parceria com mais de 40 ONGs no país. Então, a gente está sempre ajudando, né, dessa forma, de arrecadando doações para eles. E aí, quando a gente fala dessa questão
dos animais e de como a gente pode ajudar, então, necessariamente, você vai lá, entra no site, faz a compra e isso é convertido. Mas se em algum momento eu não quero fazer essa compra, mas eu posso chegar com uma doação até esse ambiente, esta caixa, e colocar essa doação ali para que outras pessoas tenham essa possibilidade. É uma corrente do bem, né, Tatiane? Exatamente. E a gente arrecada, né, nas lojas não só a ração, como medicamentos, cobertores, tudo que esses animais estão precisando, né, nesse inverno, enfim. Então a gente pode chegar lá na loja e fazer a sua doação, que a gente vai encaminhar para as ONGs parceiras, tá? Tem ONGs aí que tem mais de 1.000 animais, então são muitos animais precisando mesmo da nossa ajuda. Obrigada, Tatiane, pela participação. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, a oportunidade de você ajudar aí, viu? Às vezes está em nossa cidade, é uma ONG que está precisando, é uma ideia para você replicar aí na sua realidade, tá? Hoje falando sobre animais silvestres. Quer entender a diferença? Tem uma especialista aqui, uma veterinária hoje, que vai explicar para a gente quem acolhe esses animais e como são feitas, né? Esse cuidado com esses animais que vêm de lugares específicos e precisam retornar para a sua casa, né? Para o seu habitat natural. Nós vamos para o intervalo, que você sabe que é rapidinho, hein? Nada disso. Eu estou vendo já você pegando esse controle remoto na mão, hein? Segura aí e nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui, esse intervalo rapidinho. Sempre temos o nosso momento especial de informações no início do programa. E a nossa pauta de hoje, né? Talvez você começou a fazer uma análise, porque logo que começa o programa, eu já imagino o pessoal de casa, cara, ó, pauta de hoje, hein? Aqui, eu sei o que é animal silvestre, eu sei o que é exótico, sei eu sei o que é nativo, eu sei o que é minha sogra, eu sei o que é o meu genro, eu sei tudo. Eu sabia, eu sei tudo. que escorregar nas pessoas aí. Mas não vamos falar de ninguém aqui, não. Nós estamos falando de animais silvestres. E como eles são tratados, né? São recolhidos. Às vezes você está aí na sua casa e fica desesperado. Quem vai recolher isso aqui? Quem é responsável por essa situação aqui, gente? Quem vai cuidar desses animais? Para onde eles vão? E agora? E aí, gente? Um exemplo. A gente teve até uma matéria, agora eu lembrei, enquanto eu estava ali olhando para a nossa veterinária, lembrei que teve uma matéria da semana passada na mídia de um criador de serpentes, né? Um aluno de veterinária e tal, e um tráfico internacional. Você vê alguns animais que nem deveriam estar no Brasil, por exemplo, estão aqui. Mas como eu vou denunciar? Depois que o caso apareceu na mídia, várias pessoas começaram a denunciar e tal. Às vezes falta de informação. Mas outra, como eu vou ter informações se eu sei se aquele animal poderia ou não ser criado por uma pessoa normal ali? E aí? Eita, você tem dúvidas? Aqui o Cris falando aqui, já havia muitas dúvidas na minha cabeça. Você tem dúvidas? Manda aí pra gente. 0 operadora 12 983 15 0249. E nós temos uma especialista que vamos apresentar? Vamos lá, vamos tirar todas as dúvidas aqui. Vai sair daqui um especialista em todas as nomenclaturas animais. Muito bem, estamos recebendo aqui a Maíra Cristina Nogueira, veterinária. Ela que também socorre animais silvestres, né, em obras de grande porte, faz um trabalho espetacular. Já já você vai ter, inclusive, acesso a essas fotos para entender um pouquinho mais. Querida, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pela recepção. É um prazer recebê-la aqui, né? Quando a gente fala dessa questão de animais, né? Quais são os órgãos que acolhem esses animais? Só para a gente ter uma ideia. A gente tem algumas categorias de lugares que acolhem esses animais. A gente tem o CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CETAS, Centro de Reabilitação também. Então, assim, são basicamente as mesmas coisas. Depende do estado, depende da cidade. Né? Tem alguns estados que têm mais estrutura para receber esses animais, tem alguns estados que têm menos. Mas, basicamente, todo animal apreendido, ele é encaminhado, se não para o batalhão da Polícia Ambiental, quando não tem para onde ir, num estado que não tem um CRAS, por exemplo. Mas, geralmente, eles vão para esses centros de triagem. Ali, eles passam por exame clínico, eles são triados, eles passam por quarentena. E aí, o veterinário avalia se é possível a soltura ou não. Se não for possível fazer a soltura, que é colocar esse animal de volta na natureza, aí esses lugares começam a procurar para onde vamos mandar esse animal, que aí é a parte mais difícil. Né? E só lembrando para o telespectador que a maioria dos animais apreendidos não pode ser solto, porque eles são contrabandeados desde filhote. Então, esse animal foi criado na mão. Se ele for inserido na natureza, não tem defesa, não tem como se alimentar. Não. E é muito difícil você reabilitar, você ensinar para esse animal. Você quando for solto, você vai ter que caçar assim, assim, assado, você vai ter que encontrar um bando, é muito difícil. Quebrou-se o ciclo instintivo dele, né? Exato, quebra.
isso se quebra. Ele ainda tem o instinto de defesa, de ataque, mas ele não vai conseguir ficar sozinho na natureza. Agora, Maíra, um exemplo. Qual a diferença do animal silvestre, né? Daquele o nativo? A gente já estava brincando no início para aguçar, né? Inclusive, agora vão aparecendo imagens do seu trabalho, enquanto você vai explicando para a gente, dos tipos de animais. Enquanto você vai falando agora, perdão, a gente vai falando dos animais e você vai dando conceito para a gente, vai aparecendo as fotos, né? Tá. O silvestre, o animal selvagem, né? Silvestre e selvagem é a mesma coisa, né? O silvestre ou selvagem é aquele animal que vive na natureza, né? Aí é uma sucuri, uma coisa linda. Uma sucuri, é um Tem exemplo. gente que já vê uma foto dessa já Eu, já por fica exemplo. nervosa. Eu não tenho essa intimidade. Não, Ela não viu e já tenho. falou coisa linda e tal, não é a todo serpente mundo. são Opa, meus bacana, animais legal, favoritos, inclusive. E quando você fala, pô, legal, bacana, quer dizer que você está distante, né? Então, o selvagem é aquele animal que você não consegue domesticar. Então, o selvagem já é o contrário de domesticado, né? E é basicamente a mesma coisa que o silvestre também. Animais que vivem na natureza e que você não consegue domesticar. Em relação aos animais nativos e exóticos, a gente tem os animais nativos que são da nossa fauna. São animais que são do Brasil, né? E os animais exóticos são animais que não fazem parte da nossa fauna. Eles são trazidos, legalmente ou ilegalmente, mas são espécies que são de outros países. Muito A gente bem. tem aqui algumas imagens para você entender as diferenças aí. Acho que vai aparecer aqui, ó, um animal exótico, né? Calopsita. A gente tinha uma ideia de que não, né? De que era nossa aqui, da nossa fauna, mas não é. Não, a Vem de calopsita é da onde? Austrália. É da Austrália. Ela é um dos animais mais populares como pet tenho. selvagem. E é Você tem? comum? É. Você acha que pode dar macarrão para calopsita? O que você acha? Ah, não, eu é só acho uma que dúvida não. pessoal. Uma dúvida pessoal. A gente Me pode desbancou, tratar como ó. se fosse um cachorro, a calopsita? Não. Não, Como é que é? eu recebi informações de um outro profissional, colega seu, de que eu não podia dar nada temperado para ele e tal. É. Só que eu já agucei um paladar e aí a nossa sociabilidade difícil. está difícil de trocar. Ele fala assim, o que é? Você me criou um macarrão, você quer me dar fruta agora? Então eu estou tentando a gente ter um diálogo assim, Sim, porque sim. eu recebi essa informação, isso é importante. Depois, né? Antes de você receber o animal, você já tem que se informar. É verdade. Porque aí depois a negociação complica, né, doutora? Complica, eles não Complica. querem saber. Na dúvida, imagina o seu animalzinho lá fora. Ele não tem macarrão. Não tem pão, não tem café. É uma lógica. Não, Então, eu também iria por aí. Louro quer café, eu louro iria quer por aí, pão, né? não tem. É. Né? Nem o girassol não é uma semente brasileira. E é o que mais os papagaios consomem. Eu falo de papagaio porque eles são os mais populares, né? Sim. As aves são os animais mais populares como pets exóticos, né? E o que a gente vê de erro de manejo na clínica dá vontade de chorar. Não né? poderia dar girassol para papagaio. O que é isso, Não, menina? Você é uma- falou um negócio desse Você para pode mim? dar o girassol com uma série de outras sementes juntos e Porque ele muitas não encontra frutas. isso no habitat natural. É Não, isso? não. Gente, ó, você vai sair daqui desse programa, olha lá. E o girassol é muito palatável. Quebrando paradigmas. Né? Ele é muito gostoso, ele tem muita gordura. Então, esse animal, com o decorrer dos anos, ele vai ter um fígado gordo, ele vai ser aquele animal com uma... Você mexe as peninhas dele, você vai ver uma barriga amarela, aquilo tudo é gordura. Aí você olha assim, que bonitinho, o rapaz Ah, tá comendo fofinho. macarrão e tá Que fofinho. gordinho. Gente, não é por Cuidado, aí. Eu vou mudar. Agora você falou, Maíra, o seguinte, você falou do silvestre, né? Selvagem ali, essa questão toda do exótico. E o nativo é justamente aquele que nós temos aqui. Vai até aparecer foto agora? Olha aí. Mico-leão, Mico-leão dourado, lindo. uma graça. Foi feito um trabalho de recuperação muito intenso da espécie, né? Que ele estava altamente ameaçado de extinção. Eu não me recordo os anos que foram feitos esse trabalho de recuperação, mas o mico-leão, ele foi um animal que foi recuperado na natureza, né? O jacaré do papo amarelo também fizeram um trabalho intenso de manejo, de vida livre, de criação em cativeiro para reintrodução. Então, são espécies de sucesso na retirada desse animal da ameaça de extinção, né? Então, foi um trabalho bem interessante. Agora nós estamos falando desses animais exóticos ou nativos, enfim, né? Existem formas de você ter esses animais dentro de casa, mas é todo um processo para legalizar e tal. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu quero que você conheça agora aqui, olha, na verdade ele já esteve aqui, se você acompanha ali o Entre Família assiduamente, você vai se lembrar dele. Olha, o Murilo, ele tem, vou só jogar a listinha aqui antes dele aparecer, só para você entender aqui, ó, o Murilo ele tem um sagui, 30 periquitos, 2 jandaias, 4 calopsitas, um jabuti, um lago de carpas, 8 cães, 6 araras, um canário, papagaio e uma serpente apenas. Seja muito bem-vindo, Murilo. Eu achei que até pouco, né? Porque assim, pô, vamos combinar, né? Podia ter pelo menos uns de 30, 40 cães e tal, 8. Achei pouco. Uns 3 jacarés, alguma coisa Eu do achei gênero. pouco. É. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde, tudo bom? Tudo certo. Murilo, olha só, eu tô lendo aqui e o povo tá pensando, né? O que que tá... Esse menino, ele ainda mora nessa casa, ele pode morar, habitar ali, consegue conviver com tudo isso? Explica pra gente como é Moro. que é a dinâmica da sua vida, gente. Minha vida é basicamente baseada neles, né? Eu acordo, faço o trato deles, vou trabalhar, volto, vou viajar, tem que sempre ter alguém em casa. Eu tenho câmera esperado pela casa só para cuidar deles. É basicamente isso. E como é que você faz para ter esses animais, né? Porque aí eu acho que alguém está assistindo aqui e falou, não, bacana, acho que eu, né, vou aqui conversar com a minha esposa e eu vou trazer aqui umas 8 araras, uma serpente aqui para casa. É fácil assim? É só ir ali na Ó, esquina, comprar e deu? é só comprar de um criador legalizado, autorizado pelo IBAMA. Só que uma coisa que vocês estavam falando até um pouquinho antes é pesquisa muito, muito, porque o meu caso eu tenho umas araras, que tá o Lucas que está atrás de mim, quando dá 5 horas da manhã ele está berrando, gritando e muito. Não Você tenho tem quem que ter faça. informação, né? Tem que ter Tem muita que ter informação. informação. O que que você acha, Além Cris, uma disso, arara? O Lucas, eu lembro daquela foto que a gente tirou no braço, assim, É né? verdade. Colorido, lindo e fazer uma tal. É graça. algo especial. E eu olho, né? O nosso amigo Murilo, assim, eu acho que bacana, né? Só que um exemplo, a gente vê agora, o pessoal fala, eu quero, eu quero. Parece aquelas crianças que vê um brinquedo, né? E não é um brinquedo. É um animal, Não, ele tem o hábito dele às 5 da manhã e tal. E uma das coisas que eu perguntei para você naquele programa é justamente isso. Existe uma vida social. Essa casa você recebe pessoas, tem pessoas que, de repente, dependendo da sua logística, eu lembro que você tinha uma atividade. Eu lembro que sim. quando uma pessoa foi limpar a sua casa, aquela história, lembra? A pessoa chegou lá e encontrou uma serpente. Eles me avisaram isso antes. Então tem uma sociabilidade, você tem que avisar que tem uma vida diferente, não é verdade, Murilo? Geralmente, quando eu recebo visita em casa, eu sempre pergunto, porque o terrário da minha serpente fica na garagem. Então, para você entrar na minha casa, você passa pelo terrário. Então, você passa no primeiro quintal que tem a serpente. Então, se a pessoa já tem uma fobia, é bom a gente sempre perguntar para não assustar de cara, né? Se é para morrer, já morre na garagem, né, Murilo? Essa Já morre é na a garagem. informação. É o Logan, tá aparecendo ali. Olha as Mas eu fotos já aí. deixei de receber visita por causa dos animais, Não, por com certas certeza, fobias. né? E aí você É, estava falando assim que você vive a sua rotina para eles. Você pra- consegue assim dar pra- uma resumida como é que é isso aí, né? Você vai no local, limpa primeiro depois. Eu sei que 5 da manhã são as araras, né? Elas exigentes, assim, somos as primeiras a serem atendidas nessa casa aqui. Então, geralmente eu acordo, vou para a cozinha, corto as frutas, vou para o viveiro, cuido da arara, prendo os meus cães, solto outros cães, vou para o viveiro da macaca, trato da macaca, volto, coloco comida para os peixes no lago, cuido dos periquitos, é mais ou menos assim, mas tem toda uma dinâmica. O pessoal da produção até focou no meu, que eu tô assim assustada. Não é. Eu queria, Murilo, Eu tenho 2 crianças, gente. eu queria saber o Eu estado tava reclamando à civil. O estado toa. civil, eu sei que não tem nada a ver, porque às vezes você vai casar com alguém, né? E já vê toda essa rotina e tal. E aí, Murilo, você consegue? Você já é casado, namora? Já, não, Já, a pessoa aprendeu a conviver com meus olha aí. animais. É Isso. que também foi uma progressão. Eu não mudei com 6 araras, 8 cães. Foi indo aos Aumentando. poucos. Um belo Dica. dia, Tá aí, ó. quando Ó, eu conto, estava lotado. casou, namorou, tinha 4 cachorros. Isso. Noivou com 5 8. cachorros com 2 gatos. Vamos Mas, casar, meter um jabuti e é o 2 serpentes. primeiro, ó. É isso aí. Não consegue ficar sozinho, ó. Cada hora é um. Murilo, conta pra gente, a gente já está no final aqui da nossa entrevista, mas acho que vale a pena você contar, mesmo que de forma rápida, por que que você escolheu essa vida para você, de ter esses animais próximos de você? Já percebi que você devia ser daquela criança que ia pra rua, já trazia junto com você um gato, Já. né? É. Na verdade, isso sempre partiu de mim, sempre esteve comigo. Desde que eu me reconheço por gente, eu sempre estou rodeado de animais, plantas, natureza, sempre foi assim. E eu sempre quis cuidar. Então, eu sempre gostei de achar animais doentes, eu sempre gostei de receber animais doentes, animais com certas deficiências, e começou assim. Então, o bairro já me conhecia e sabia que o Murilo cuida.
O Murilo cuida, é isso mesmo. Murilo, muito obrigado por mais uma vez você compartilhar aí, abriu a casa agora, dessa vez pra gente. A gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho aí das suas peculiaridades, né? E também já sabendo, se alguém estiver na rua, ninguém vai poder entrar na sua casa. Você fica tranquilo, ninguém vai entrar aí. Não. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Você tá reclamando. Eu sei que você estava reclamando. Agora você nunca mais vai reclamar desses 2 gatos, 2 cachorros que sua mulher quer ter na sua casa. Entendeu? Essa briga não vai acontecer mais na sua casa, não, viu? Porque, você vai falar pra ele, tem coisa pior ali, olha lá. Nós vamos pro intervalo, que é rapidinho, ainda hoje você vai entender como é que eu faço para ter um animal desse. Tem que estar legalizado, né? E se alguém tiver um animal desse não legalizado, eu posso falar para quem? Quais são os órgãos competentes? Vamos te passar aqui informações importantes aqui no Entre Família. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, já que você aprendeu um pouquinho, né, o que é exótico, o que é nativo. Já a gente vai mergulhar na legislação para você saber direitinho, até como denunciar e tal. Agora é o seguinte, eu já tive em fazenda, Carol, e já criei galinha. Mas a gente tem um personagem hoje que é uma galinha diferente. É uma galinha da Angola, mas ela não é criada em fazenda não, viu? Ela vive em outro ambiente, vocês não vão... Quem foi conferir essa história foi a nossa repórter, a Kim. Pode rodar o VT. As convidadas principais da reportagem de hoje, eu confesso que foi um pouco difícil chegar perto delas porque elas são ariscas e um pouco barulhentas. Mas falando sério agora, quem que já imaginou que galinhas da Angola poderiam ser animais de estimação? Condomínios, por exemplo, adquirem essas galinhas porque elas agem como pesticidas naturais. Elas foram trazidas ao condomínio com o único intuito de acabar com os escorpiões, porque a cidade estava sofrendo uma infestação e nós optamos por trazê-las para essa finalidade. Antigamente nós só dedetizávamos, mas o custo é alto, a chuva, o vento acaba diminuindo a eficácia do veneno. E aí, eventualmente, você precisa fazer de novo, né? E isso gera custo. Então, as galinhas têm um custo baixo e é permanente. Então, todo dia elas conseguem comer, além do escorpião, outros bichinhos menores. Para recebermos as galinhas, nós fizemos um galinheiro, pensando na localização, por causa da chuva, né? Então, tem que ser um terreno que não receba água diretamente. E aí elas ficam nesse local só por uma semana para que elas acostumem com o ambiente, depois é aberto, recebendo água e ração para que elas acostumem, porque senão elas voam. E nós tivemos o cuidado de não cortar a asa para que elas possam se defender. Por exemplo, de gato do mato, cachorro do mato, algum bicho, porque aí a gente fez inclusive próximo à casinha, puleiro, para que elas possam subir e ter essa defesa. E que não voem para fora do condomínio. Então, elas andam o condomínio todo e botam no condomínio todo. Muitas vezes a gente até nem encontra os ovos, porque como é um local muito grande, elas às vezes colocam em buracos e a gente não consegue ver. Mas elas botam, elas se alimentam todo dia de manhã com ração própria para elas, né, para as galinhas. E depois é mato, são os bichinhos, elas andam, ficam livres. E a gente tem o zelador aqui no condomínio que faz a ajuda no cuidado com elas. Então ele traz água todo dia, repõe as rações e cuida. Tanto é que ele já tem um carinho tão grande que quando ele chega elas já ficam enlouquecidas, assim, elas já vão até ele. Já consegue ter sabe quem é que cuida, né? A gente percebe que, além de funcionais, elas são o xodózinho dos moradores. Eu gosto bastante das galinhas porque, além delas matarem os animais peçonhentos, que a gente teve problemas aqui no condomínio no começo, né, de escorpiões, elas ainda embelezam o condomínio, que todo mundo que vem acha o condomínio maravilhoso porque elas acabam enfeitando também o condomínio. Então, não pode jogar ela, né? A gente sempre, quando a gente anda de bicicleta, joga, a gente sempre tem que tomar cuidado para não poder machucar elas. O único cuidado que morador tem que ter, assim, não pode alimentar, porque elas comem a ração que é por causa dos nutrientes, para elas poderem ficar mais fortes, né? E elas têm que ficar com fome para comer os bichos.
Então, os moradores não podem alimentar. E em relação a veneno, por exemplo, tem muita formiga no condomínio. Os moradores podem, por exemplo, tratar os seus jardins. Então, tem que ser um veneno líquido, não pode ser um veneno de grano, né, granulado, porque senão elas podem confundir com formiga ou bicho e vir a comer e morrer. E quanto aos animais, a gente pede sempre para o pessoal que tem animais mais bravos, mais ariscos, que eles não soltem. Se for um cachorro mais tranquilo, pode até soltar, que realmente não corre atrás da galinha. Mas a gente já teve episódio de morador soltar o cachorro e pegar a galinha. Elas são úteis, bonitinhas, mas se você quer ter uma, confira com o criador antes, para saber se você tem condições e espaço adequado para ter uma galinha para chamar de sua. Não é só pegar a galinha, a gente tem, por exemplo, periodicamente tem que dar um antifungos para a galinha. Então tem todo um tratamento que você precisa ter esse conhecimento para cuidar, senão elas morrem. Então assim, nós já temos a primeira leva de pintinhos que nasceram, né, dos ovos que nós encontramos e eles já estão aí com mais 6 meses. Então eles também estão confinados para que possam depois ser soltos, porque se eles são soltos pequenos demais, outros bichos podem comer. E se eles forem soltos pequenos demais, também eles podem voar. Então tudo tem uma preocupação para que a gente não perca o animal. Bem cuidadas, viu? É toda uma estrutura, né, Cris? Não é assim, vou pegar aqui uma galinha porque tem um escorpião, jogo aqui, ó, pra rua. Pronto, deu. E ela mesma vai dar jeito de caçando a comida dela e tal. E eu achei legal também, porque eu lembrei um pouquinho. Eu tinha uma vizinha e a minha mãe brincava, ó, tá falando, tô fraco. Mas a gente vendo essa questão, não tem nada de fraca, a galinha da Angola aí. E justamente isso, é um estudo, né, para poder entender, né? Porque aí o que acontece? Você dá condições especiais para que tudo se resolva conforme o instinto do animal. Olha, ela está vendo agora essa questão da reprodução, já a gente vai falar sobre reprodução de alguns animais específicos, mas um exemplo, nem todo mundo, eu diria que a minoria, né, Maíra, tem esse cuidado de dizer, olha, nós vamos agora adquirir tal animal, ali era um condomínio, lidando com muitas pessoas, olha a dificuldade, né? Mas hoje, e a pessoa consegue ter essa informação onde? Porque hoje nós temos esses sites de busca que às vezes não oferecem. São muitas informações, funciona? né? Olha, como veterinária, eu posso dizer que o Google é um dos meus maiores inimigos na clínica de medicina de animais selvagens, né? Porque a informação está ali. Então, ao invés das pessoas procurarem uma pessoa que é especialista ou levar o animal ao veterinário, eles vão lá no Google. Aí já começa, né? Eu li que se o animal estiver respirando com o bico aberto, eu posso dar um remedinho tal. Então, esse é um problema muito grande para a gente. Isso também entra no manejo. O que papagaio come? Girassol. Não é só girassol. Então, assim, eu acho que tem um pouquinho da preguiça da pessoa de ir atrás, dessa coisa que vocês falam de querer ter, eu quero ter, mas tem gente que não pode ter. Tem gente que não tem perfil para ter animal selvagem em casa. Né? Eu falo isso por alguns clientes que eu atendi. Né? Não tem estrutura na casa, o animal é muito grande, fica numa gaiola pequena, né? Come pão o dia inteiro. Então, se você está planejando ter um animal selvagem, você tem que planejar como o condomínio fez. Você tem que ter um espaço na sua casa, você tem que pensar em despesa. Eu comprei um canarinho, ele custou R$10. A consulta era em média de R$150 se o seu canarinho adoecer. Então, tudo tem que ser pensado. Quando você vai ter um filho, você tenta planejar a sua vida, né? Às vezes não. Mas assim, as pessoas têm que aprender a fazer planejamento para ter animal em casa, não só os domésticos. Isso eu estava pensando, né? Você está falando de animais específicos, né? Isso a gente planeja para ter um cachorro, para ter um gato, enfim, né? Mas você estava falando, por exemplo, um canarinho, né? Imagina, quando você vai pensar, né? Que tipo de alimento? Quais são as principais doenças, né? Quantas consultas eu vou ter aí por mês, aí a R$150 cada uma? Né? Então, eu acho que são detalhes que passam despercebidos, porque a gente não tem informação. E uma consulta no veterinário especialista em medicina de animais silvestres, você já tira todas essas dúvidas. Isso. Como que tem que ser a gaiola, o que eu dou para ele comer, que sinais que eu tenho que ficar esperto de alteração de comportamento dele, que eu posso imaginar que seja algum problema de saúde. Isso. Então, as pessoas têm que ir atrás, elas têm que se dispor, têm que gastar dinheiro. Então, esse planejamento todo faz parte, né?
É muito emocionante enquanto você você está comprar. falando agora, tem imagem de você metendo a mão na massa. Ah, Vamos é? lá, pode ir conversando E eu pessoal quero de que você casa. vai falando um pouco pra Oi. gente. Meu Deus, eu já tive uma casa infestada por morcegos. Já? Já. Os morcegos, eles são super importantes, né? Junto com as abelhas, assim, Eu eles fiquei são sabendo. os plantadores da natureza, né? Ali, aquele tigre é animal apreendido em residência de Curitiba, né? Do contrabando. O viadinho, ele foi resgatado em rodovia. Essa cascavel a gente resgatou em rodovia. E também o resgate de fauna, ele não fica só nos aves, répteis e mamíferos. A gente também resgata abelhas, né? As abelhas também têm a sua importância na natureza. Que isso aí? Filhotinho de cobra, a gente também resgata. Tudo que a gente vê pela frente, a gente vai pegando, até aranha. Olha o rosto da Maíra, a felicidade que ela tá. sorrindo. Esse é um sapo que todo mundo já deve ter visto no sapo na quintal mão. uma vez na vida. Sim. Aí é uma jararaca bem filhotinha, ela é bem pequenininha essa aí. Ela tá bem no fundo do potinho. Aí a gente também levando uma jiboia para fazer soltura dela na natureza. E ela vai falando, assim, quando inicia o programa, você pensa, mas que isso tem muito a ver comigo? Mas, por exemplo, né, a gente viu ali, né, a questão do próprio... Estava até falando, teve uma infestação na minha casa, gente. O que é o nome do negócio? Que agora sumiu aqui da minha cabeça. Escorpião? Aqui. Não é escorpião, não. É o... Morcego, gente. Ah, Que morcego. é isso? Vocês estão no programa? Morcego, Vamos morcego. comigo aqui, gente. Vai ajudando aí também, porque nós estamos tudo Mas aqui, vou ó. saber qual tipo de infestação já Eu teve. acabei de falar, bom, um segundo. Brincadeira, a culpa é minha, eu estou jogando para eles. Infestação de morcego, por exemplo, é muito comum, né? A gente está falando aqui, né, dessas questões, sapos, né? Pequenas cobrinhas, assim, que você encontra na sua casa, você não sabe, eu não saberia dizer, E, Carol, né, quais nesse são. caso, quem é do Né? interior sabe um exemplo. Apareceu uma cobra, você não liga para ninguém. Você mata. Você mata. Você mata. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Inclusive, existe uma legislação para Abelhas, isso. né? Abelha mesmo. Ah, coloca fumaça, coloca fogo. Isso, Então tem-se uma cultura, às vezes, de não ter um manejo com o animal e tal, de ligar para um número. Falando nisso, eu queria te convidar agora para a gente dar um pulinho na nossa tela e a gente poder aprender um pouquinho mais sobre a legislação de vários quesitos. Vamos lá, Maíra? Vamos. Vamos lá, então. Vamos dar um pulinho aqui na nossa tela, vamos juntos aprender mais uma aula nas tardes aqui do Entre Família. E você de casa agora vai aprender juntinho comigo essa questão da legislação. São várias perguntas nessa área que vão clarear sua mente aqui e a nossa veterinária vai dar tudo certinho, tá bom? Maíra, vamos lá. Então, nossa primeira questão para a gente aprender um pouquinho mais sobre a legislação. O que fazer se um animal silvestre invadir a minha casa? Por isso que eu peguei esse gancho, que em alguns lugares, eu mesmo, parecia um animal, sabe? Pega a enxada. Você já viu isso? No interior Bem comum. tem muito isso, Eu recebo né? foto do animal morto já, e a pessoa fala, o que é isso? Eu falo, não, por que você matou? Né? É bem comum. Sim. É bem comum. Qualquer animal selvagem que entrar na sua casa, silvestre que entrar na sua casa, ou você aciona o Corpo de Bombeiros, ou você aciona a Polícia Ambiental, que eles deslocam uma equipe para retirar esse animal. Se isso não for possível, dependendo da cidade, eles não têm efetivo. Então, você pode levar esse animal para um centro de triagem. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, aqui na cidade, a gente tem o Parque Estadual do Tietê. Então, às vezes, o pessoal está aqui em São Paulo, uma pombinha caiu, filhote na minha casa, para onde eu vou, para onde eu levo? Daí eu falo, leva para o Tietê. Então, todos esses animais têm que ser encaminhados ou pela polícia ou pelo bombeiro, ou a pessoa pode levar esse animal para esses lugares. Com certeza. E até o manejo. Porque, pombinha, eu cansei de ver pessoas, não, olha aqui, vou mostrar para o meu filho e tal. Passam 2, 3 dias e eles esquecem que o animal tem que comer, que ele tem um momento específico que ele está passando. Então, olha, gente, nesse momento, a dica da nossa doutora aqui foi especial. Vamos a mais uma questão. Se meus animais silvestres derem cria, a legalização deles já vale para os filhotes? Essa questão toda, como é que funciona, Maíra? As pessoas têm ou animais legais ou ilegais em cativeiro. Né? No caso do animal ilegal, você vai ter 2 problemas, os pais e o filhote. Né? Então, assim, a única pessoa que tem autorização para fazer reprodução em cativeiro é o criadouro. Né? O criadouro, ele tem autorização do IBAMA, esses animais, quando nascem, eles já são registrados pelo próprio criadouro. Né? Então, as pessoas, você, pessoa física, não pode deixar que esses animais se reproduzam na sua casa. Então, começa por aí. Então, você tem um casal de papagaios legal, eles reproduziram em cativeiro, esse bebê ele é do Estado, ele é da União. Então, você vai ter que ou entregar ele para algum lugar, ou, se você tiver muita sorte, você pode lutar na justiça para ficar com ele. Mas, assim, a quantidade de pessoas que consegue ficar com esses animais é muito pequena. Né? E, no caso de animais ilegais, você tem 2 papagaios ilegais na sua casa, se reproduziram, aí você tem 3 animais ilegais na sua casa.
né? E lembrando que, no caso de denúncia, a multa ela é salgada. Isso que eu ia dizer para você, porque as pessoas, às vezes, em alguns quesitos, em várias áreas, nós temos legislação, mas às vezes isso não se aplica, né? Porque é um animal, a gente fala muito aqui das denúncias dos maus tratos, por exemplo, a gente fala, olha, a multa teria que ser maior, olha essa questão da criminalização, né? Porque paga a cesta básica, vai embora, fica por isso mesmo. Nesse caso aqui, é mais rígido, Maíra? Eu acho que no Brasil deveria ser mais rígido pela característica da nossa fauna, né? E assim, eu acho que o tráfico de animais silvestres, ele só perde para o tráfico de drogas. Então, é uma quantidade absurda de animais que são retirados da natureza. E a gente tem um dado muito antigo, que é da Rentas, que de cada 10 animais retirados da natureza, somente um sobrevive, né? Então, se você tem um animal em casa, um animal ilegal, 9 animais morreram para aquele animal chegar na sua casa. E esse número ele é isso mesmo. É comum a gente ver na reportagem apreensão em aeroporto. Você vê um bando de animal morto, né? Então é muito comum. Esses animais eles são muito sensíveis. A forma com que eles fazem para a logística são apertados, porque é escondido, né? Coloca serpente em meia e coloca na roupa, né? Esses animais viajam sem água, sem comida. Os répteis eles passam por variação de temperatura que eles não estão acostumados. Então é feio, assim, o tráfico ele é bruto para o animal. E cai na mesma logística do receptador de roubo, né? Exato. Só continua tendo o roubo porque existe o receptador. Você tem o traficante e você tem o receptador. Todo mundo faz parte do mesmo ciclo. Então, às vezes, quando eu atendia em clínica, eu via um sinal de maltrato, a gente começava a falar de tráfico. Aí o proprietário falava, mas eu não sou traficante. Eu falava, você faz parte do ciclo. Não estou falando que o senhor é traficante, mas você faz parte do ciclo. Você alimenta o processo. Exato. Muito bem, vamos a mais uma dúvida aqui, gente. Olha, muito para o pessoal de casa pensar hoje, mas eu gostei dessa questão aí, até da proporção de para que um animal silvestre chegue ilegalmente na sua mão, outros 9 morreram. O que acontece se eu for pego com um animal silvestre ilegal? Agora a gente dá jus à pergunta anterior, né? Hoje no Brasil, as pessoas não são presas, né? Está previsto pena de 6 meses a 1 ano, mas assim, a multa ela varia de R$500 a R$5.000, se eu não me engano, né? Depende do tipo de animal. Se for animal altamente ameaçado de extinção, a multa é mais alta, né? Então, vai ser avaliada a estrutura. Esse animal ele estava numa estrutura muito ruim, estava passando fome, teve indício de maltrato, então essa multa ela varia, né? Então, assim, a pessoa vai pagar uma multa, essa multa é por unidade. Então, se você tem 5 papagaios na sua casa, são 5 multas, né? Então, depende. Agora sim, a gente tem 3 agentes nesse meio do tráfico. A gente tem a pessoa o traficante, a gente tem o proprietário que recepta e a gente tem o órgão que fiscaliza. Então, assim, o proprietário, ele nunca fala, a culpa foi minha, eu faço parte desse ciclo. Quando você tem uma pessoa que teve a polícia que foi na casa dela pegar um animal, aí meu vizinho me denunciou e a polícia veio buscar. Então, ela já aponta 2 culpados. Já tem um vitimismo, a polícia foi né? insensível e levou meu animal embora. Levou o louro embora, que está na minha família há 30 anos. Né? E meu vizinho, sem vergonha, eu achei que era meu amigo, ele me denunciou. Você não vê o proprietário falando, olha, eu cometi uma infração e agora eu vou responder por isso. A gente não vê isso. E Maíra, eu vou perguntar, um exemplo, papagaio, né? Uma espécie e tal, não está legalizado. Só para a gente ter uma noção, varia muito essa multa, mas a gente tem uma base de valores, é calculado de que forma ou é tabelada? É de R$500 a R$5.000, depende, acho que é do estado que estavam esses animais quando foram encontrados e se esse animal está ameaçado de extinção ou não. Então, o animal altamente ameaçado de extinção, a multa é maior. E o não pagamento dessa multa, ela me impede de alguma coisa? Ela cai em uma linha tipo SPC, Serasa ou concurso público? Ela cai nesse estilo também? Você está respondendo uma ação criminal. Então, cai na área criminal. E comparando aqui a criação ilegal e a caça ilegal, por exemplo, vamos por a capivara, né? 5 anos de prisão inafiançável. É diferente a caça do que a criação? É diferente, né? A caça... Agora, sim, a caça a gente vê, acho que não sei se foi no segundo semestre do ano passado ou no primeiro, que é aquela foto clássica da caminhonete com 3 onças pintadas mortas na caçamba. Os autores estão soltos. Então, entra na mesma história. Não existe punição, né? Existe punição prevista, mas a punição, na prática, ela não acontece. Isso tudo gira tanto o tráfico quanto a caça, né? Então, a gente está numa época meio de dando murro em ponta de faca. A gente está lutando contra o tráfico, a gente não tem efetivo
para lutar contra tudo isso, a gente tem que fazer educação ambiental, que é isso que a gente está fazendo aqui no programa. Esclarecendo, né? Esclarecer Trazendo a educação pedagogicamente. Tem gente que tem animal em casa e não sabe. Nossa, eu tô com animal legal em casa, eu não sabia. Eu achei que o louro estava na árvore, eu peguei ele, eu dou carinho para ele. Eu achei que isso fosse suficiente, mas não é. Você está cometendo um crime e às vezes a pessoa não sabe, né? Então, por isso falta de informação. A falta de informação. Então, existe um ciclo total também para ir contra essa maré que cada vez está mais ácida, E né? cabe ao governo também passar mais informação para as pessoas, né? Não só sobre animais, mas vários contextos, né? Que as pessoas não têm muita informação. Quando a gente vem de legislação, vem do legislativo, né? Aí a gente tem a Exato. etimologia que é o vetor. Vamos a mais uma questão aqui, Maíra. Posso legalizar um animal silvestre que eu já tenho? Tipo, alguém está acompanhando o nosso programa agora, está tendo a questão pedagógica que nós estamos fazendo aqui, absorver o conhecimento. E aí? Impossível. 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 No Brasil, para você que tem um animal ilegal em casa, você não vai conseguir legalizar ele. Tá? Existem algumas categorias, por exemplo, eu tenho um estabelecimento específico e em alguma situação específica que não tem para onde esse animal ir, a polícia não consegue encaminhar ele, então, dependendo de quem for a pessoa, ela pode virar um responsável, um tutor por esse animal. Mas aí vai entrar também a necessidade desse animal ser registrado, então ela fica responsável por esse animal, mas também são casos raros. E pode ser temporário também, né? Então, assim, o animal que é ilegal, ele pertence à União. Ele não é seu, ele está na sua casa, mas você vai ter que entregar ele para a União. Né? Muito bem. Ele não é nosso. Então, os animais legais, o que é animal legal? É aquele animal que veio de um criador autorizado e reconhecido pelo IBAMA. Aquelas pessoas, elas têm autorização para reproduzir esses animais em cativeiro e vender para você. Né? Então, a diferença é essa. É diferente de uma pessoa parar uma caminhonete na rodovia, sobe um coqueirinho e pega lá uma arara azul e leva para casa. E aí reproduz e vende para você. Né? Então, assim, um animal sem nota fiscal, não tem registro no IBAMA, é animal ilegal. Como é que eu sei se meu animal é legal? Ele tem nota fiscal? Ele tem registro no IBAMA? Então, as pessoas sabem quando elas têm um animal ilegal em casa, né? Mas às vezes não sabem o crime que é isso. Eu acho bacana até, Maíra, até para você que está em casa agora, é o seguinte, você não alimentando esse mercado, você não vai ter toda essa questão emocional de entregar algo, você vai estar com algo legalizado, você vai evitar. Então, o eixo vetor é você não alimentando esse mercado, quebrando esse ciclo, você não vai ter esse desgaste. Vamos fazer o seguinte, Maíra, vamos a mais uma questão aqui na tela. Está sendo muito pedagógico aqui a nossa conversa. Um amigo faleceu e tinha um animal silvestre. Posso ficar com ele? Ou existe uma tutela assim, não, olha, ele volta para o Estado, como funciona? No caso do animal legal, ele vai ter uma nota fiscal e vai ter o registro no IBAMA. Você pode se apropriar desse animal, né? Por exemplo, alguém da família faleceu e tinha um papagaio. Esses documentos, eles têm que ter um destino conhecido pela família. A nota fiscal do louro está aqui e o registro dele está aqui. Então, acontecer alguma coisa com esse dono, você pode ficar com esse animal com esses documentos. Quando for viajar, leva os documentos. Quando alguém aparecer na sua casa, tem uma denúncia aqui, você mostra esses documentos. No caso do animal ilegal, volta para aquela mesma história. Alguém faleceu, você ganhou um problema, né? Não que o animal seja um problema, você ganhou um pepino para você resolver. Né? Então, se alguém entrar na sua casa, não vai adiantar você falar, mas é do meu tio que morreu. Ele está com você. Né? Que nem o caminhoneiro lá que está levando uma carga que não podia. Né? Ele também vai responder criminalmente. Porque ele está com a carga, tem toda a questão de como isso chegou, não importa. Naquele momento ele estava com a carga. Exato. Enfim, vamos a mais uma dúvida aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre a legislação. Se eu não quiser mais o meu animal silvestre, posso soltá-lo na natureza? E quem acompanhou o nosso primeiro bloco sabe que isso aí é morte para o animal, né? É muito comum. Não só pela questão do animal não ser preparado para voltar para a natureza, mas, por exemplo, se você soltar um animal adulto que, sei lá, talvez ele tivesse alguma chance, quando você introduz uma espécie dentro de um bioma equilibrado, você vai causar um desequilíbrio. Né? Então, é o exemplo, por exemplo, do javali europeu, que foi introduzido no Brasil. E hoje é um problema em larga escala. Né? Então, esses animais, eles destroem plantação. Então, a comparação do javali é uma escala muito grande, mas assim, vamos supor que você tenha algum animal na sua casa que tem alguma doença e você vai soltar esse animal na natureza. O exemplo da Naja da semana passada, que a gente colocou ali. Exato. Ela se entrasse em um ciclo normal aqui, ia desequilibrar totalmente, porque... No caso da Naja, como era um indivíduo único, sozinho, o maior problema que eu pessoalmente vi naquele caso é dela machucar alguém. Né? Ela não conseguiria se reproduzir na natureza. Por ser um único ela animal. entra em óbito, né?
o maior perigo era para a pessoa que encontrasse ela, né? Porque a gente não tem soro desse animal aqui no Mas se Brasil. ela chega a reproduzir, ela quebra o ciclo. Olha, ela procuraria alguém para reproduzir da espécie dela. Né? As serpentes, elas não reproduzem entre essas espécies Mas diferentes. se caso elas fossem duas, aí sim, automaticamente quebraria. Com certeza. Muito bem. É. Gente, que aula. Vamos fazer o seguinte, olha, você está gostando? Já já a gente vai ter um momento especial aqui com você. Hoje tem estreia de presente. Quer ganhar presente? Vai ter, olha... Bom, eu não vou falar nada. Quer presente? Fica antenado aqui no nosso programa. Estamos aprendendo. Tem alguma dúvida? Manda pra gente. A gente faz uma pequena pausa e volta com o nosso Entre Família. Muito bem, estamos de volta depois dessa aula anterior, né, sobre essa legislação dos animais. E é justamente isso que a doutora Maíra falou, né? A ideia do programa é você entender desse processo. Vamos quebrar esse ciclo e fazer tudo certinho, aí não tem problema, né? Não fica aquela questão toda de se apegar a algo que você pode perder de uma hora para outra. Agora, quero falar nesse momento agora de ganhar. Eu não prometi um presente diferente aqui no nosso programa? Você gosta bastante da nossa revista Sal do Mais, a revista Entre Família, e tem uma novidade. Você não tem ainda? Olha que bacana. Essa revista aqui, ó, Fique Leve. Ah, Cris, eu quero ficar leve em todos os eixos da minha vida. E é justamente isso. Nós tratamos aqui na Novo Tempo o ser humano com a sua integralidade. E essa revista aqui tem dicas na área física, mental e espiritual. Cris, o que tem? Os benefícios, por exemplo, de exercício físico. Eu quero melhorar, eu não consigo e tal. Na questão, um exemplo. Cris, eu tenho um problema com ansiedade. Eu queria muito aprender a lidar com isso, com depressão. Eu queria entender um pouquinho de como forma a questão do meu corpo como um templo do Espírito Santo. Eu já vi aqui na Novo Tempo falar um monte de vezes esse negócio de templo do Espírito Santo. Que é isso? Quer essa revista? Cris, eu tenho um problema com obesidade. Eu não tenho controle e passo justamente pela ansiedade, pela depressão. Cris, eu quero essa revista. Fique leve. Quer ficar um pouquinho menos estressada? Quer saber os benefícios da respiração? Quer aproveitar um pouquinho mais do sol na maneira correta? Presente para você. Então liga 0 operadora 12 21 27 31 21. A revista Fique Leve é de graça. Você não vai pagar nada. Eu sei que esse conteúdo que você está mexendo com você agora, não está? Cris, eu quero me livrar da depressão, quero me livrar da ansiedade, do estresse. Eu quero ler essa revista. Então manda um zap para a gente aí. Pegou a caneta? Seca a mão aí no guardanapo. Pronto, tá tudo certo. Então anota 12 9 8244 4449. 12 9 8244 4449 e você vai ficar leve. Já já vai chegar na sua casa, pede, rapidinho chega aí. Agora a gente dá uma paradinha, inclusive, no nosso assunto aqui. A gente quer dar uma dica especial para você ganhar uma renda extra aí. Olha, a Karina vai dar uma dica agora para você fazer uma almofada para amamentação. Pesquisando aí na internet, você vai ver que tem vários preços. Tem almofada, meus queridos, que chegam a R$300. E você vai aprender agora com a Karina, uma dica espetacular. Depois manda as fotos, tá? Karina do Canto, aqui no Entre Família. E aí, galera, tudo bem? Vamos então fazer essa almofada para amamentar, um momento super especial, e eu quero compartilhar para vocês aqui, eu fiz para o meu neném, tá? Eu fiz esse mesmo formato, tamanho, enfim, vou te dar algumas dicas para que você possa fazer ali de casa. Eu fiz um molde com papel, qualquer que você tiver ali em casa, você pode fazer assim. Eu sempre faço dobradinho, tá? Um molde que sai mais fácil e os dois lados acabam sendo simétricos, né? Então, esse tamaninho aqui, eu vou te dizer quanto que ele tem. Tô com uma fita métrica aqui. Essa parte mais grossa da almofada, ela tem 23 centímetros. E de largura, ela tem 55, tá? Então, 23 por 55 de largura e ao todo ela tem 46 centímetros, tá? Então, você corta um retângulo e aí vai ir fazendo. Então, o que eu fiz? Eu peguei um papel, medi mais ou menos quanto que eu queria que ele tivesse aqui de altura ao todo e com lápis fui riscando a volta, com a tesoura acabei cortando e definindo mais o formato, e aí você vai abrir e vai colocar em cima do seu tecido, tá? Esse eu já trouxe recortado, mas vocês vão ver que tem um quadrado, um retângulo, enfim, vão fixar com alfinetes e vão marcar do molde até aqui 1 centímetro
para costura. Vocês viram que essa nossa almofada, ela tem esses pomponzinhos, ou griló, como também se conhece, né? Então, o que eu fiz com ele aqui? Eu fui colocando ele de meio centímetro, assim, da borda do nosso tecido até aqui. E você vai colocar o pompom para o lado de dentro. Por quê? Porque quando eu vou costurar, ele tem que ficar do lado de dentro, senão não vai aparecer. Aí, quando a gente fechar essa volta toda, quando você fechar a almofada e virar ela, você vai ver que ele fica na posição certa, tá bom? Então, já vou colocar aqui com alguns alfinetezinhos, só um pedaço, que foi o que eu não acabei fazendo, eu já trouxe adiantado, tá? E eu vou passar, então, aqui o que faltou dessa volta primeiro, antes de fechar a almofada, para deixar ele já fixinho no lugar e que a gente depois não perca ele, né? Bom, coloco a agulha bem em cima dessa fitinha que ele tem. Vou passar por aqui. Cuidado que ele não fique atrapalhando, né? E aqui já vou tirando os alfinetes, vou finalizando. Essa é uma ótima opção para fazer e vender, quem faz enxovais, né? Trabalha com coisa de nenê, sempre muito bem-vindo esse trabalhinho aqui. Você vai mudando as cores do seu tecido, as estampas, vai fazendo uma composição para quem quer trabalhar com coisas de nenês. As mamães pedem muito a almofadinha de amamentar. E é uma fonte de renda garantida, porque neném sempre vai ter, né? E a gente precisa muito mesmo nessas horas de uma almofada. Bom, ele já ficou costuradinho, então eu vou cortar essas linhazinhas aqui. E o que a gente vai fazer? Vai unir ele todo, tá? Aqui no centro eu já deixei do jeito que estava com alfinetes. Agora, para você juntar os dois lados, vou te passar uma dica. Como ele tem esse formato curvo aqui, se eu for unindo, costurando tudo na volta, assim, na sequência, é bem provável que ele saia do lugar, tá? Então, vai ficar aqui desencontrado, você vai perder um pedaço da sua almofada. Então, o que a gente faz na hora de costurar? Você vai unindo um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, tá? E eu vou passar 1 centímetro de costura da margem do tecido para dentro. Então, aí, essa fita do griló, da passamanaria, ele vai ficar escondidinho, só vai dar para ver o pompom, tá? Ok. Então, faço o seguinte, vou juntar aqui desse lado e vou juntar um pouco daqui. E assim vou subindo aqui, e aí você vai ver que ele se encontra certinho, que não vai ter erro na hora de juntar o seu pano. Aqui eu já trouxe um que já está mais avançado, eu virei ele, né? Deixa um espaciozinho aqui embaixo de uns 10 centímetros aproximadamente. Tenta procurar um lugar que não tenha muita curva e que não seja parte do pompom, porque senão aí você vai deixar ele meio mal feitinho. Uma coisa importante também, quando a gente trabalha com curvas na costura, o que eu faço? Eu vou dar na parte da costura, do tecido, sem cortar a linha, uns pequenos cortezinhos assim na parte da curva, para que ele depois, na hora de virar, permaneça com esse formato, tá bom? Então, virou a almofada, você já pode passar no ferro se você quiser
E depois, simples assim, vai pegar o seu enchimento, tá? Que você é aquele mesmo que usa para colocar em almofadas, enfim, tá? E vai colocando aqui numa ponta do travesseirinho, da almofadinha. Veja que ele entra bem nas cavidades aí da costura. E aí você vai continuar preenchendo ela todinha para que fique como essa que eu trouxe aqui, tá? É um trabalho rápido, super simples, não tem muito segredo, gente. O segredinho que tem mais, se vocês quiserem colocar os pomponzinhos, é esse que eu falei para vocês, para poder, né, esconder a parte da fitinha. Então sempre é bom passar uma costura antes de fechar a almofada para que ele fique certinho depois, tá? E aí você vai encaixando bem nas bordas para que ela fique bem cobertinha, enfim. Essa parte, depois que você preencheu ela todinha, sua almofadinha, que ficou bem gordinha, assim, do jeito que você quer, essa partezinha que ficou aberta aqui, você vai juntar novamente, vai pegar uma agulha, tá? E vai dar uns pontinhos na mão, bem escondidinhos, para que ele fique bem fechadinho e aí, lógico, não saia o enchimento para fora, enfim, tá bom? Bom, espero então que vocês tenham gostado dessa tarefa. É super simples, qualquer retalhinho de tecido que a gente tenha por ali, que combine com as cores que você quiser, com certeza vai fazer a diferença no teu enxoval. E também, como sempre a gente fala, é uma ótima dica para que você faça seu trabalhinho artesanal, possa vender, possa trabalhar com o seu artesanato, com sua arte e também presentear, logicamente, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, agora é com vocês, Cris e Carol. Kari, sempre com dicas muito importantes, muito obrigada, viu? Olha, gente, essa almofadinha, mas dá um lucro, hein? Que é isso? Vamos ganhar essa renda Você não extra gasta aí. nada, que é isso? Fica legal, hein? Agora é o seguinte, sabe o que é legal mesmo, bacana nesse programa? É quando você participa. Imagina, você mandou pra gente aí sua interação, esse é o momento de ler. Pode jogar a nossa primeira interação aí na tela aqui do Entre Família. E quem tá falando é a Beth, ela já veio com foto, hein? Que ela não tá de brincadeira, não. Essa é a Pipoca, calopsita, nascida em cativeiro. Essa pode ter em casa? A Beth perguntou. E aí, pode ou não pode? Geralmente as calopsitas são compradas em esses pet shops, né? Pet shops, ou locais casa veterinários, agropecuária, né? Pode ter em casa a calopsita. É tranquilo, né? É. E a Pipa, eu gostei do nome, viu, Beth? Eu faço também assim, eu coloco só nome de comidas nos animais. Eu não, né? Que eu tenho 2 crianças que eu mesmo não tenho vontade de nada, né? Tipo, posso pôr nome em ninguém. Nós vamos entrar em detalhes porque o gato já é uma história passada, fugiu, não vamos entrar de novo nessa história. E a doutora não precisa saber também desse fato. Vamos a mais uma participação aqui no nosso programa. É o Daniel, de Goiás. Para quem mora em residência individual, pode-se por exemplo, ter um cavalo no quintal da casa? A gente já viu, né? Olha, depende do por tamanho aí. do quintal. Pois é. Né? Animal doméstico entra naquela categoria de cachorro e gato, né? Você tem estrutura para ter esse animal? Se esse animal adoecer. Cavalo é um animal muito sensível na questão da alimentação, né? Se você der um feno de qualidade baixa, esse animal pode ter cólica. Então, assim, conheça o animal que você quer ter e adquira ele de um lugar autorizado, né? Da doação também, né? Entrando naquela categoria dos animais legais que as pessoas doam. E doméstico, né? Tem estrutura, tem que ter espaço. Se esse animal adoecer, você vai ter que dar suporte. O proprietário que não dá suporte para o seu animal pode ser considerado maltrato. E ele pode responder criminalmente por isso. Né? Então, se o animal está doente e você não ofereceu estrutura para ele, você pode responder por isso, pode ser denunciado. E tem uma opção para quem mora em áreas urbanas, né? Colocar o seu cavalo ali num aras, né? Uma cocheira específica, né? Isso, específico, né? Então, você terceiriza, né? Tem alguém cuidando, um local específico e tal, né? Porque a gente vê muito, assim, uns puxadinhos que eles vão armando, assim, ó, vou cercar aqui esse terreno que é meu, jogo o animal ali e aí e fica. tem uma região que tem uma troca de temperatura, o cavalo, por exemplo, tem uma alimentação quando troca a temperatura, justamente pelo desgaste e tal, né, doutora? Não consegue ficar no pasto, aí tem que comer ração, tem que comer suplemento mineral, Então, né? não é só deixar ali preso, não, e entregando comida, Não, né? eles têm que se movimentar. Inclusive, um dos problemas que eles têm de saúde, a cólica, voltando ao mesmo assunto,
é por falta de movimentação e dieta errada, né? Então tem que ter Pode ser estrutura. que no quintal, dependendo do tamanho desse quintal, se É, for grande é. e tal, se tem esse Tem que ver se movimento, tem tá sombra ok, também, né? é Se muito for a casa do, comum. se for a casa do Sombra, Murilo, né? dá Animal 5 no- cavalos. Se for a casa do Murilo, do nosso personagem de hoje, Sabe, ele tem uns 6 Não dá ideia. cavalos. É. Não Não dá dá ideia. ideia que senão já vão É. batendo na porta da casa do Murilo lá. Calma. A sombra também é muito É, né? importante. Importante. Para gaiola, o pessoal que tem gaiola em casa, é muito comum as pessoas esquecerem a gaiola no sol. Daí a gente recebe esse animal hipertérmico e é muito difícil de recuperar esse animal. Né? Então, a gente tem que pensar em tudo, como se fosse uma criança. Né? Antes de você ter... É. Ó, bom, eu já tô aqui, eu tô pensando há 6 meses se eu vou ter ou não um gato. Que derá uma calopsita, né, gente? Um animal desse, um cavalo, então nem pensar. Olha, você vai pensando aí, refletindo, você tá mandando suas perguntas, a gente vai terminar aqui de responder, ler a sua interação aqui juntinhos, tá? Vamos pro intervalo? Vamos, é rapidinho, tá? Rapidinho, vai lá, bebe sua água, olha esse bolo que tá quase queimando aí no forno, menino. Vai lá rapidinho e nós voltamos já já. De volta aqui Entre Família, hoje falando sobre animais silvestres, você está aprendendo, eu estou aprendendo muito, você vai sair daqui expert, vai entender, e eu estou achando legal, viu? Porque o pessoal está mandando interação assim, ó, esse animal eu posso ter? O Né? pessoal está procurando Tá legal, saber tem em casa. mesmo. É, porque às vezes você tem na sua casa, mas não faz por mal, né? Olha, não fiz por mal, né? Que eu não tenho aqui um registro, nem sabia disso, gente. Minha avó, desde minha avó é nascida que ela tem aquele papagaio que vem com ela. Como é que eu vou saber? Imagina, o papagaio já tem mais de 50 anos, e agora, É, né? e tal, fiz um cálculo, eu também não sou registrado e tal. Brincadeiras à parte, mas o que a gente registrou aqui, né, Carol, são as participações que estão chegando. Com certeza, esse é o momento de você participar. Na verdade, esse programa é feito por você, né? Não é pra você e é por você. Na tela, participações aqui no Entre Família, e quem vai falar é a Paty. Olha lá, no sítio da minha mãe tem uma onça parda passando por lá. Como agir nessa situação? Não E suba numa visita, árvore, né? primeira coisa, né? Não. No caso de ameaça, né, se você sente que esse animal está ameaçando a sua residência, você pode acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Ambiental. Né? E lembrando que a caça ela é proibida no Brasil para animais silvestres. Né? Então, só o javali europeu que é autorizado a caça. E ainda muito carregado de muita controvérsia. Né? Então, aciona algum órgão desses para eles avaliarem o local para ver se tem necessidade de capturar esse animal. Agora, é um risco que as pessoas correm. É um risco. É um risco, né? Então, se você tem uma fazenda, um sítio, uma propriedade com animais domésticos dentro, esse risco você meio que não tem muito o que fazer. É comum esses felinos de grande porte invadirem as fazendas para se alimentar. Mas aí, lembrando, aí volta naquela coisa das cidades crescendo e a área rural diminuindo, a área de matas nativas diminuindo. Então, esses animais eles estão encurralados. Né? Então, não adianta só culpar o animal e sair atirando, né? Que também é crime. Você na sua fazenda, se alguém denunciar que você matou uma onça, você também vai responder. A opção é ir para o Corpo de Bombeiros para que eles possam rastrear ali. E eles rastreiam, porque... Eles acionam rondas, eles É, fazem Às vezes que eu ia tem, falar, tem né? trabalho Como é em feito conjunto isso? com o veterinário também. Às vezes eles acionam o veterinário para ir nesse local. Os veterinários têm rifle, né? Eles têm zarabatana, aquele caninho que a gente assopra dardos, né? o dardo. Né? Então, os veterinários têm treino para pegar esse animal. Mas tem que ser feita uma avaliação no local inteiro. Né? Às vezes é um sítiozinho numa área urbana. Como que a gente vai fazer se essa onça pular da árvore? Então, tem que ser preparado um cordão de isolamento, né? Uma ação com poucas pessoas para capturar esse animal. E, Maíra, é bom dar uma dica, porque você vai perguntar nos lindeiros, que a gente fala nas fazendas, você não vai encontrar essa informação. Primeira coisa é que vai se criar uma caça desse bicho. Quebra esse ciclo, gente. Faz isso aí, olha... Entre em contato com os bombeiros, com o veterinário, vai ter uma ronda e você vai discipular isso para os seus filhos. Você vai quebrar um ciclo porque... Proteja os animais, né? Exatamente isso. As crianças, elas vão percebendo na gente a forma como a gente lida com cada uma das situações, né? A gente pode aí lidar com isso da maneira mais inteligente possível, que é buscando um órgão aí competente para lidar com essa situação, viu? Mas vai atrás, ó, não deixa aí rondando a casa também. Nós já me dá até um negócio aqui pensando, né? Mas o caminho certo você já deu, que é o primeiro passo de perguntar aqui para especialista. Mas você está perguntando mais aí para especialista, que eu sei, está falando aí, abre o coração. Fala aí, pode jogar na tela aí mais uma interação. Quem está falando é a Sirlene, ela da Salvador. Salvador, Bahia. Que programa maravilhoso. Que bom, Sirlene, você gostou? Gente, que saudade lá da fazenda. Você não acha que eu estou aqui falando do porquê? Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas criando os animais sem ter estrutura adequada. É justamente isso, porque quem já teve um contato e viu o animal no seu habitat natural,
quando vê ele em outro, já viu a discrepância que dá, né, Maíra? Cativeiro, né? Se você não conseguir montar um ambiente propício para ele, uma gaiola com tamanho decente, né? Não adianta pôr um papagaio desse tamanho numa gaiola desse tamanho, né? Então, as pessoas elas têm que correr atrás da informação e montar uma estrutura de verdade. Constrói um viveiro. Né? Por que deixar numa gaiola? Você pode fazer um viveirinho de alvenaria, com tela. Então, sempre tente ir além, porque o que você conseguir ir além vai ser bom para o animal. Interaja com ele, dê alimentação de boa qualidade. Tem aves que adoram brinquedos, então invista nos brinquedos também. Lembrando que tem que ser brinquedo que esse animal pode usar. Geralmente os pet shops, aqueles brinquedos já estão próprios para aves, né? Então, faça além do que você planeja fazer, para dar qualidade de vida para esse animal. Esse animal dura 60 anos, um papagaio, por exemplo. Então, a qualidade de vida que você tem que dar para esse animal, para ele viver um tempo bom, né? E tem que pensar nisso, né? Um papagaio ele dura 60 anos, né? Então não é um cachorro que 15 anos, 16 anos, que já é, né, muito tempo, vai durar muito mais. Então você precisa cuidar dele da melhor maneira possível, dar mais qualidade de vida para ele, entender quais são as dificuldades de cada fase. Mas vocês já estão aí, né? Vocês estão se informando, vai dar tudo certo, viu? Ela falou que saudade da fazenda, eu com saudade do que eu nunca vivi, porque eu sou urbana. Mas a distância que eu tenho disso, mesmo assim, eu gosto muito de animais, gosto desses ambientes. Mas você está falando, estamos aqui para te ouvir, imagina o que é isso, gente. Esse programa é seu, pode colocar aí mais interações hoje. Essa tarde aqui está feita por você. Tá vindo aí, calma que tá chegando. Deu um pane aqui. Olha lá, Pamela Regina falando aqui no Entre Família. E aí, Pamela? Uma vez apareceu uma cobra numa escola próxima à minha casa. A diretora chamou os bombeiros e tudo se resolveu. Minha dúvida é, se fosse na minha casa, como deveria proceder enquanto os bombeiros não chegam? Porque o que acontece é o seguinte, algumas pessoas com a barata já faz um negócio, né? Aí, não, eu com cobra nem imagino então, o que seria. imagina a outra proporção. Eu vou dizer uma coisa, saio da casa. Cobra, eu também sou um cara que eu vou dizer uma coisa. Casa. Você falou assim, olha, eu amo serpentes, eu não tenho amor nenhum, assim, não vou desprezar, não quero matar um animal, mas se vê um bicho desse, eu saio pra rua. Eu não sei nem o que fazer, eu saio da casa. O que a gente faz, Maíra? Certo. Não chegue perto, né? A primeira dica que eu dou. Se você puder manter esse animal sobre a sua vista, facilita quando essas pessoas chegarem para recolher ele. A primeira coisa que eu falo, não tente capturar esse animal, né? Isso acontece muito com coral. Né? Então, a coral ela tem um padrão muito característico, a coral verdadeira. A coral falsa é muito parecida. Ah, essa aí é coral falsa, vou pegar. E se não for? Né? Então, assim, no caso de jararaca e cascavel, geralmente, quando elas se sentem ameaçadas... Mas, Maíra, só parar um pouquinho. Nem se fosse a falsa ou a verdadeira, não ia ter essa vontade. Não, mas não tem. Não ia brotar na minha. Eu acho que é a falsa. Na minha, não surgiria. Você pensaria assim, eu acho que é a falsa? O que é isso? Eu digo assim, eu acho que é cobra. Não vou chegar perto. Exato. A jararaca e a cascavel, elas já montam aquele bote clássico. Então, elas vão ficar ali o dia inteiro olhando para você e você olhando para ela. Né? Então, a gente já sabe mais ou menos o que elas vão fazer. O tamanho do bote, geralmente, é 1,5 vezes o tamanho do corpo dela. Né? Então, se tem uma cascavel, uma jararaca de 1 metro, se ela tem 1 metro de distância, ela vai conseguir dar um bote mais ou menos o dobro. Estou respeitando ainda mais, Maíra. Senhor! Então, não tentem pegar esse animal. Um pouco mais distante. Um pouco mais. Em primeiro lugar, não mate. Vai para casa da vizinha, fica olhando lá pelo muro. Chama o bombeiro, Vai para casa da vizinha, fica olhando pelo muro, põe essas crianças para lá, agora sim, sua casa vai ficar limpa. Uma coisa que tem que lembrar também, para evitar esses animais em casa, não tem muito o que fazer, mas uma coisa que ajuda, mantém o lixo fechado, né? O que tem no lixo? Rato. Então, é a cadeia alimentar que vem junto com o rato. Né? Então, é bem comum em fazenda, perto de lixeira. Não só cobra venenosa ou não venenosa, mas inseto também, escorpião gosta de entulho. Né? Então, manter o ambiente limpo. Né? E se não tiver comida sobrando ali, esses animais geralmente não vêm, né? Então é isso. Dicas valiosíssimas aqui no Entre Família, mas o nosso tempo é curto, né? Esse programa é curto demais, gente. É curto demais. Que isso? Olha, acabou o programa. Mas, Maíra, muito obrigado pela aula em todos os campos, a sua paixão, o seu conhecimento da legislação, a bandeira que você levanta com os animais. Muito obrigado. Nada, foi um prazer poder passar a informação para o pessoal em casa. Prazer é nosso, mas esse programa não acaba assim não, viu? Olha, o Pastor Elceu, ele preparou um conteúdo específico para esse programa e a gente vai rodar ele agora. Só um minutinho. Resgate de animais que são selvagens ou silvestres. Eu já tive algumas experiências, participei de alguns resgates de animais silvestres,
Um deles, uma serpente, uma cobra, uma jararaca, que estava atravessando uma rodovia numa parte do nosso país, estava atravessando e ela ia ser atropelada. Paramos o trânsito ali e houve o resgate daquela serpente. Ela foi devolvida para o seu habitat natural. Um outro momento, eu estava num barco indo para a ilha chamada Ilha das Couves, no litoral norte de São Paulo, e o piloto do barco viu uma tartaruga marinha que estava com dificuldades para respirar. Ela estava entalada com plástico, havia engolido o plástico, o lixo que é jogado no oceano. E ele pulou no mar e me entregou a tartaruga. E eu lembro bem da massagem que fizemos, do acompanhamento todo ali que nós tivemos para aquela tartaruga, e ela conseguiu expelir o plástico e foi devolvida à água e continuou nadando feliz da vida nas suas correntes do mar, né? Um outro momento eu me lembro de estar numa das avenidas principais da cidade de Salvador, indo para uma reunião, e de repente eu percebi no trânsito um gatinho de 2 ou 3 meses tentando atravessar a rodovia, a rua chamada Paralela. E aí parei o trânsito, foi todo um movimento, ele subiu no pneu do meu carro, ele é um gato doméstico, mas parecia muito selvagem. Ficou no meu carro, levei no veterinário, parou em casa e o nome dele até ficou conhecido como Tapioca, lá na minha casa, ali na minha casa. Sabe, Deus criou os animais, tanto domésticos quanto os animais chamados selvagens. Ao criar os animais, cada um tem o seu objetivo dentro da criação, faz parte do ecossistema. A Bíblia diz que quando tudo se fizer novo, tudo for restaurado pelo poder de Deus, os animais andarão em paz. O boi se alimentará junto com o leão e o cordeiro com o leopardo. Vai haver uma amizade, uma pacificação até dos animais, quando tudo se fizer novo. Se você olhar a Bíblia, aqui no livro de Jó, capítulo 5, o verso 23, a Bíblia diz assim: porque até com as pedras do campo farei aliança, e os animais selvagens da terra viverão em paz contigo. Nós precisamos fazer a nossa parte de resgate? Sem dúvida. Devemos cuidar dos animais? Isso está claro na palavra de Deus. Mas vai chegar um momento em que eles não terão medo de nós e nós não teremos medo deles. Quando vai ser esse momento? Quando Jesus voltar e a paz em todo o ecossistema for restabelecida. A paz vai ser restabelecida e aí teremos paz com os animais e paz entre todos. Muito bem, é isso aí, pastor. Muito obrigada, viu? Olha, o nosso programa está acabando e acaba sempre com mensagens especiais, mas eu quero te fazer um convite para amanhã, viu? Você já errou? Meu filho, eu erro tanto aqui nesse programa hoje, assim, eu acho que eu perdi a conta tantas vezes eu errei aqui. Erramos, e erramos muito, mas o que a gente faz diante do erro? Qual é a sua primeira ação diante do erro? Fala aí. Vamos falar sobre esse assunto amanhã, viu? Errar humano, repetir o erro. Como é que é esse negócio aí? É isso mesmo? Será que a gente não pode repetir os mesmos erros? Vamos falar sobre isso amanhã, viu? Mas acabando aqui o Entre Família, começa o quê, Cris? Olha, aqui não tem erro, não. Terminou o programa, é o Vida e Saúde. E hoje tem Desafio do Chefe. Não é verdade, Teru? Boa tarde. Boa tarde, Cris. Hoje tem Desafio do Chefe, com gostinho de quero mais, porque é o último episódio dessa temporada e a gente está doido para saber o que o chefe Elvis vai preparar para a gente. Tem também papo interessante sobre pedra nos rins. Quem já sofreu algum tipo de cólica renal sabe o perrengue que é. A gente vai falar sobre esse assunto, o que causa, como que dá para a gente prevenir e também tratar o momento de crise, aquelas dores terríveis. E como não pode faltar uma boa culinária, olha aqui, dá uma espiada. Eita, é massa, gente. Que delícia, gente. É a nossa versão saudável de macarrão cremoso, gente. Olha que delícia. Gostamos disso aí. Posso dar uma dica, Carol? Olha, fala você tinha aí. que fazer uma hora, um especial, Teru. Tipo assim, ó, juntando os apresentadores da TV aqui. Cuidado, Teru. Para ensinar uma receita e fazer tipo um reality aí
no vídeo de saúde para botar essa galera para cozinhar. Não, pra Eu cozinhar. gostei disso, Olha, Carol. gente, ó, ele tá falando, ele é uma pessoa que ele não sabe cozinhar. Eu sou distante das panelas, mas se você me convidar, eu vou treinar. Vou fazer um Tipo treino. bom de que Bíblia, eu mas gosto a é de gente faz um bom de desafio. panela. O que vocês acham? Bom de panela. Bom de E panela. bom de garfo, não podia entrar? Porque Eu sou eu bom podia de estar com o garfo. pessoal que é bom de garfo. O que é isso? Alguns apresentadores são convidados só para comer, no caso, eu. Isso. Vai dar briga, hein, Carol? Já Vai tô dar no briga o balcão. bom de garfo. Teru, obrigada. Daqui a pouquinho a gente já passa por aí, por esse corredorzinho para sentir esse cheiro. E você que está em casa, pode mais do que sentir o cheiro na sua casa, menina. Que você pega essa Isso receita, mesmo. faz na sua casa essa receita, tá doido? Tchau, obrigada. Tchau, até já. Até mais. Que delícia, viu? Olha, fique esperto, hein? O Cris, ele vai arrumando cada coisa. Isso foi um erro, hein? Bom de Isso panela. é um erro, hein? Olha, surgiu aqui do nada, porque eu vi esse negócio de desafio do chefe, eu pensei o quê? Ó, já Sei pensou? não, ó, Os sei apresentadores, não, hein? receita. Cara, Eu quero é bom de garfo. Danilo, diretor, se prepara aí, ó. Bom de panela. A ideia surgiu aqui, quero ver acontecer, nego. E eu só quero aqui, ó. Bom Não de gostei, garfo, quero bom de próximo, prato. mais um, vem aqui, vem a outro, vem aqui lá. Ah, eu gosto, hein, eu gosto. E é o seguinte, hein, esse mês tá especial. Ontem à noite eu tava ali, ó, como repórter do Anjo da Esperança. Hoje eu vou estar lá, gente. É você? Vou É? estar lá hoje. Lá, Atendendo os telefones? Atendendo, vou atender você no Anjo da Esperança. Ó. É Alô? isso aí. Anjos, alô? Contamos com você. Se torne no Anjo da Esperança. Tchau, tchau. Alô?